Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo primeiro e único Triângulo Nerd Podcast. Este episódio será um super especial em preparação para o lançamento do novo filme do Velozes e Furiosos. Nós vamos fazer aqui nas próximas semanas um bloco especial falando de filmes de Velozes e Furiosos para matar todos os 9 filmes e comentar sobre eles até a estreia do 10º filme que chega em maio nos cinemas. E para isso começaremos neste episódio com os filmes 1 e 2. Mas antes de mais nada e qualquer coisa, chamarei eles para se reintroduzirem a vocês. Quem chegam mais, meus amigos? Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a esse episódio mais que especial de Velozes e Furiosos. Não se preocupe aí com o tempo de vídeo, é porque hoje realmente a gente tá veloz, só não sei se a gente tá furioso. Poxa, eu ia fazer essa piada agora. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. E plagiando meu amigo, vocês vão ver que o nosso episódio é Velozes e Furioso, porque o nosso quadro hoje tá bom demais. É isso aí, galera. E, como não poderia deixar de ser, começaremos pelo início. Vamos falar agora de Velozes e Furiosos 1. Galera, eu que sugeri pra gente fazer esse bloco aqui pra galera. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos, eu sou um fã realmente. O 2, inclusive, o Mais Velozes e Mais Furiosos, eu assisti sei lá quantas vezes na Record, passava no repeat 5 vezes por ano na Record, eu acho que eu assistia todas as vezes. E aí eu sugeri da gente fazer essa preparação, e inclusive vem outras preparações aí, encerrando Velozes e Furiosos, alguns outros filmes interessantes que vão ser lançados, e a gente vai cobrir também essas séries de filmes aí pra vocês. Velozes e Furiosos 1 é um filme lançado em 2001, e eu acho muito interessante a gente conseguir voltar hoje pra Velozes e Furiosos 1, depois de já ter assistido esses inúmeros filmes que lançaram, e ver o quanto não tem nada a ver com o que era no início, cara. Eu acho isso, assim, bizarro, é muito bizarro. Tu vê o primeiro filme com o Brian sendo policial e toda aquela cultura de racha que eles trazem. Teoricamente tem um aspecto investigativo por trás do cara infiltrado e tal. E, cara, como isso meio que quase que não existe. Inclusive, nos outros filmes seguintes, algumas cenas onde eles tentam introduzir essas questões do racha, da cultura, ela acaba até destoando do filme, acaba parecendo meio aleatória. Mas não vou me apressar aqui, não vou me adiantar muito. Antes de mais nada, eu queria saber dos meus colegas, começando pelo Lucas. O que você acha de Velozes e Furiosos 1? Como foi a sua experiência reassistindo esse filme hoje? Porque eu acredito que você já tinha assistido, pelo menos começado a assistir esse filme alguma vez na sua vida. Posso polemizar? Cara, eu sempre durmo assistindo Velozes e Furiosos e não foi diferente dessa vez. Eu dormi na metadinha ali pro final do filme, tive que voltar ali pra poder rever. Porque não é que eu acho chato, é que me cansa por um tempo. Eu não sei, cara, eu tenho algo contra Velozes e Furiosos, não sei dizer exatamente o que é. Mas esses primeiros filmes em especial me agradam. Justamente pelo fato que o Rafa tava falando. Eles dão uma desculpa pra ter corrida. Não é só, vamos correr do nada aqui, vamos, acelera o carro e o carro voa e capota, explode. Existe uma desculpa pra ter essas corridas, esse racha, etc. E é muito legal a sensação nostálgica que Velozes e Furiosos, especialmente o primeiro, me traz de jogos como Need for Speed Underground. Joguei demais. E Midnight Club, pra quem sabe do que eu tô falando, Midnight Club 3 em específico. É muito bom e traz essa pegada, essa sensação muito boa. Pra mim, ele só faltou uma setinha em cima do carro ali quando eles estão correndo pra apontar pra onde ele tem que ir, que aí fica perfeito, tá ligado? Mas é muito bom essa sensação que traz. Velozes e Furiosos, se continuasse nessa pegada, seria uma série ali que, pra mim não faz sentido o sucesso que tem, mas são filmes divertidos de você assistir. São filmes legais, são filmes que têm uma pegada de ação no momento certo ali, tem toda essa cultura do racha, tem aquele CGI canalha na hora que eles estão usando o nitro, né? Mas isso tudo é divertido, faz parte ali do filme. E eu me deixo levar de fato. Meu problema é que eu sinto um pouquinho de sono ali, né? Veio o Sandman ali, já joga poeirinha. Diferente do Rafa, eu não tenho, assim, nenhum apego emocional pelo Velozes e Furiosos. O Rafa, ele tem um apego emocional por esse filme. Ele assistiu todos os filmes da franquia, que eu nem sei quantos são. Pra mim, Velozes e Furiosos morreu no 4º filme, mas tanto o primeiro quanto o segundo e o terceiro me agradam.
Eu reassisti o primeiro e o segundo pra gente falar essa semana aqui no podcast. O primeiro, ele dá uma sensação de nostalgia. Ele é um filme bem gostosinho de assistir, mesmo que ele seja ali um filme fraco em relação ao roteiro, em relação a tudo, né? Não tem um CGI bom, mas era um filme divertido pra época e ele ainda é um filme muito divertido hoje de se assistir, com nada de incrível, nada de exuberante. É um filme agradável. Não vou falar que é um filme bom, é um filme agradável. E eu gostei de ter assistido de novo. Bruno, por sinal, você sabe como é que o Cebolinha chama o Dominique? Pelo nome dele. Tome! Ele chama de Toletão. Que bosta, cara. Que papelão, hein? Inimigos de entretenimento, vocês dois, te liga. Alguém escreveu um roteiro onde um grupo de pessoas assaltam caminhões de noite usando carros com LED verde embaixo. Mano, isso é incrível, velho. O maluco deve ver eles vindo a, 3 km de distância, entendeu? Mano, o meu problema é que os caras não assaltam com carro com LED verde. Eles assaltam com um Honda Civic em específico. Cara, mas tu não entendeu, né? Tá vendo só? Vocês veem o filme errado. Tu ainda não entendeu, cara, que não se trata do exterior, se trata do interior. É isso que Velozes e Furiosos sempre nos ensinou. É sobre o que está dentro. É sobre o que está debaixo do capô, cara. É família. Cara, que conta. Não é a estrutura dele. Vou falar um pouco sobre o filme aqui. O Brian, ele é um policial disfarçado ali que ele foi enviado pra ele investigar esses roubos de caminhões. Ele meio que se envolve ali naquela situação, nos rachas, e ele vai ali com o intuito de prender, né? Mas isso não acontece. Acontece que ele acaba meio que adquirindo o respeito do nosso principal ali, que é o Toretto, né? E ele consegue ali o respeito dele. E dali em diante o filme é desenrolado meio que nessa amizade dele com o Toretto, né? E no relacionamento que ele tem com a irmã do Toretto. Cara, isso é algo que a gente provavelmente vai falar nos próximos episódios, conforme a gente for vendo os próximos filmes, mas o Brian, ele é o tipo de cara que ele não serve pra trabalhar com nada que envolva inteligência e mulheres no meio, porque ele simplesmente não consegue usar a cabeça de cima, ele só pensa pela cabeça de baixo e dane-se o resto. Ele é escravo, ele é o famoso escravoceta, né, cara? Ele vê uma vulva ali, ele já fica... Eu acho que se tivesse uma policial gostosa do outro lado, ele já tinha mudado de lado também. Porque o cara se apaixona pela irmã do Toretto no primeiro filme, aí... Spoilers aqui no final, porque eu acho que todo mundo já assistiu, né? Mas não é spoiler. Aí ela foge no final com o Toretto, e ele, no segundo filme ele se apaixona por outra mulher também. No segundo filme ele troca de lado de novo, né? Mas continuando aqui o raciocínio. Ele meio que se envolve ali naquele mundo de racha, naquele mundo de corrida. Ele em si é apaixonado também, ele mostra um certo interesse pelo assunto, ele mostra um conhecimento sobre carros e tal. Até um ponto que ele, logo no começo do filme, que ele tá correndo, acho que no aeroporto, numa pista lá que ele chega felizão lá e fala, olha, meu carro quase chegou a 200 e pouco hoje e tal. E ele ficou muito feliz com isso, parecia ali que ele já estava envolvido naquele mundo. Então quando ele adquire o respeito do Toretto, ele passa a conviver com ele ali. Naquele momento ele ainda não tá naquela parte errada da vida do Toretto. Claro, porque tirar racha é muito correto, né, Bruno? Tome! Não, mas aí sabe, né, cara? É aquele negocinho do roteiro ali que o cara corre da polícia e consegue fugir. Porque, literalmente, não tem um carro comum ali. O cara ou tem LED embaixo, ou tem um carro roxo. Só que mesmo assim o cara ainda foge da polícia. O cara fala assim, olha, tem um suspeito aqui, qual é a cor do carro? Roxo. E cadê agora? Não sei, ele se perdeu na multidão. Também, cara, genial. Olha esse roteiro, cara, brilhante. Como é que a porra do carro consegue... Cara, é brilhante, velho, não tem como. Puro entretenimento. Cara, Velozes e Furiosos é puro entretenimento. Vocês estão com o coração todo cheio de rancor, de mágoa. O coração de vocês está pesado. Vocês têm que abrir o coração pra Velozes e Furiosos, cara. Mano, eu sei que a polícia em filmes e séries geralmente é burra, mas em Velozes e Furiosos eu só consigo pensar por que eles não botaram um tapete de prego. Os caras, eles vão reto nos caras, falando assim, não, relaxa, pô. Eles tiram racha, eles correm, a 300 km por hora, mas relaxa que a gente vai pegar eles na corrida. Não faz o menor sentido. Porque a polícia não vem, pô, bota o tapete e fica esperando os caras virem, pô. A polícia anda no Santana, velho. Quer pegar os caras. Comentei com minha noiva que a gente tava assistindo junto, que pelo menos nesses 2 primeiros filmes ainda faz sentido os carros da polícia, né? Porque chega no 5, a polícia corre de, sei lá, maluco, os caras correm com carro de Fórmula 1, entendeu? Foda-se. Eles pensam, os carros da polícia são melhores do que os tunados dos personagens principais, velho.
E mesmo assim eles perdem, saca? Mas aí é porque eles vão se adaptando, eles vão vendo, pô, não dá pra correr nesses carrinhos aqui, vamos melhorar. Eu tô num gol aqui, mano. Mas aí a gente entra naquele ponto que eu falei, os caras têm um Honda Civic, né? Ah, mas, mano, o Honda Civic é bom, pô. Tu não queria um Civic, não. Cara, mas sei lá, pô. Eu prefiro um Corolla, mas um Civic, pô, um Civicão, mano. Olha, vou me inspirar aqui no Lucas e vou falar pra vocês têm que entender o subtexto do filme. Eu já falei pra vocês, o que o filme quer trazer é que é sobre família, é sobre sobre o que as pessoas têm por dentro, cara. Vocês ainda não entenderam, vocês têm que ler as entrelinhas do roteiro, dos diálogos, tá tudo lá, cara, sempre esteve lá. O assunto da família sempre esteve lá. O Toretto, nesse filme, ele literalmente solta essa frase, e eu não lembrava disso. Tem esse carro aqui que eu construí com meu pai, não sei o que, beleza. Tem o tópico ali da família, né, que tem toda a história com o pai dele, o irmão e tal. Beleza. Tem um aprofundamento, né? Só que aí, pausa pra falar que assim, os filmes seguintes, eles trazem, principalmente a partir do quarto e do quinto, eles trazem muito aquilo, tipo assim, é a família, que nós somos uma família, não sei o quê. E isso é citado pelo policial, quando ele percebe que o Brian meio que tá mudando de lado, ele fala pra ele, olha, existem diferentes tipos de família. Só que nesse caso, o que ele tava querendo dizer é, tu pode estar vendo uma família ali, mas tem a família, digamos, que tu fez na polícia, digamos assim. Você faz parte do nosso grupo aqui. Só que foda-se, né? E não adianta de nada esse pep talk dele. Mas esse cara aí, ele devia processar o Vin Diesel, porque o Vin Diesel que quer fazer o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo filme e usa a ideia dele de família, entendeu? Nessa cena que o Toretto tá falando da história, né, do carro, ele solta um negócio, tipo, meio que nunca foi sobre quem está do meu lado, algo assim. É sobre estar naqueles 1/4 de milha, ele fala ali, tipo, 400 metros e tal. É correr aqueles 400 metros, é estar ali, e naquele momento eu não ligo pra mais ninguém. O maluco literalmente dá um discurso egoísta. Aí depois a série de filmes. Porque a gente é sobre família. Tá tomando rabo que é, cara. Os caras pegaram um bagulho que tava tipo na entrelinha da entrelinha da entrelinha, assim, da história do primeiro filme. E falou assim, cara, vai ser sobre isso aqui agora, entendeu? Eu entendo o contexto que ele fala e tal, e eu também entendo que, na verdade, sim, existe ali um subtexto, digamos, do grupo, porque a própria Mia, ela comenta também, ela fala, olha, o meu irmão, ele quase como a gravidade, ele atrai as pessoas pra si, e ali ela realmente trata eles como se fossem todos parte de uma família. E eu só acho que é muito safado, depois o roteiro meio que tem realmente existe esse subtexto, essa ideia ali de família, mas aí, no meio, ele solta uma dessa, assim, um diálogo desse, sabe, aleatório, assim, de tipo, não, porque quando eu estou correndo, não me importa mais nada. Ué, como assim, mano? Em relação a essa parte aí que ela fala que o Toretto ele é igual a gravidade, né, que ele atrai todo mundo, aí ela olha pro Brian e fala assim, inclusive ele atraiu você, não é verdade? Alguma coisa assim, ele fala, não, eu fui atraído por você. Ele veio como um bônus. Ele gosta. Eu achei incrível essa cantada dele, porque ela olha e fala assim, ai, que bom, primeira vez eu sou a prioridade. Cara, Brian O'Connor, maior lançador de tese desde 2001, entendeu? Cara, inclusive esse filme, ele é um show de misoginia, né, velho? Principalmente pelo Vince, se eu não me engano. E, cara, o cara, ele quer ser o macho alfa ali, o machão o tempo todo. E ele, mano, ele nem tem nada. Parece, desde o começo do filme até o final, tu fica achando que ele tem alguma coisa com a Mia. Ele nem tem nada, cara. E ele fica, tipo, louco das ideias. Quando alguém chega perto, quando alguém fala com ela. Ele odeia o Brian, tipo, ele quer matar o Brian o tempo todo. E o cara nem tem nada com ela. Aí tem um momento ali, tipo, que ele chega... Mano, essa cena eu acho incrível. Que ele chega na cozinha com ela, aí ele tá, tipo, batendo no micro-ondas ali. O micro-ondas não funciona porque ele quer botar pipoca. Daí ela chega com ele. Ele briga ali com o Brian, né? Tipo, zoa ele porque ele tá limpando louça. Daí ela chega com ele. Onde é que era aquele restaurante mesmo que você queria me levar? Aí ele fala o nome do restaurante. Aí ela fica toda felizinha. É o tchá-tchá-tchá. Ela vira pro Brian e fala, Brian, você vai me levar lá amanhã à noite pra jantar, então. Cara, mano, o que tá acontecendo, velho? E aí depois tem uma cena lá já pro final do filme, que é o Brian, tipo, pô, ele tava galanteador, do nada, quando as coisas apertam, ele já pega a Mia ali como se ela fosse uma boneca, fica chacoalhando a menina. Eu falo, caramba, que isso, cara? Calma, pô. Mas esse filme, ele é bem de heterotop mesmo, né? A gente até viu o Dominic Toretto ali, que quando eles vão ali com os asiáticos, o Brian pergunta pra ele, por que vocês não se gostam? Aí ele, fiz umas merdas aí em relação a um serviço. Aí ele, que merda?
parada, aí ele dormir com a irmã dele. Então, tipo, é um filme, assim, bem misogininho, assim, bem voltado, assim, pro heterotop. Eu tenho até uma curiosidade sobre esse filme, sobre a franquia. Pra quem não sabe, né, eu sou um amante de cerveja, eu adoro cerveja. Meus amigos não bebem, mas eu amo cerveja. E a cerveja que é citada nesse filme, que é a Corona, ela ganha uma publicidade ali e uma visão maior a partir desse filme. Metade do dinheiro que Velozes e Furiosos deve ter feito nesse primeiro filme foi o patrocínio da Corona, vou falar dela. Eu nem prestei atenção nessa cerveja, sinceramente. Que papelão, hein? Pô, mas engraçado o Dominique falando essas paradas, tipo... eu dormi com a irmã dele. Disse ele pro Brian que quer dormir com a irmã do Dominique também, tá ligado? Mas assim, o que vocês acharam do filme e tal? Você tem que estar com o coração aberto, porque é um show de entretenimento, mano. Cara, quando eles chegam, o Brian vai correr, a primeira vez que o Brian vai correr. Aí eles chegam, a galera do Dominique chega. Mano, um tem um carro branco, outro tem um carro vermelho, outro tem um... Cara, só falta quando eles chegarem e tocar no fundo. Go, go, Power Rangers! Caralho, velho, tipo, é selado, mano. É selado. Cada um é um Power Ranger, cara. Só que tem o carro, entendeu? É um show, cara, é um show de entretenimento, mano. Não tem como. Eu acho muito engraçado uma coisa em relação ao Brian. O Brian, ele é o único bad boy sorridente que eu já vi assim no cinema. Cara, na hora que ele quase ganha, entre aspas, do Toretto, e o Toretto dá todo um discurso do tipo assim, qualquer pessoa que ama carros, que corre e tal, não sei o que, entende que não importa se é por 1 centímetro ou se é por 1 metro ou por 1 quilômetro. O que importa é ganhar, é chegar na frente, ganhar é ganhar. E aí ele solta, depois que fica famosa, né, ali no 5, aquela, e aqui é o Brasil, e ele abre os braços. Ali é meio que a primeira vez que ele dá aquela, abre os braços e a galera ovaciona. É a reciclagem, né, cara? Porque ele tá reciclando um monte de coisa do primeiro filme, botando nos outros, né? Mano, o legal desses filmes é que, tipo assim, ele poderia não existir se a polícia fosse minimamente inteligente. Tipo, o Brian, ele é o único policial existente pra fazer esse trabalho, aparentemente. Tipo, os caras colocam o Brian infiltrado, o cara literalmente é inimigo da polícia durante várias vezes no filme, ele é extremamente insubordinado, cara, isso me incomoda. Eu me deixo levar pelo filme, mas não dá pra eu ver um policial tirando onda da cara dos superiores dele. Ele caga e anda, ele fala, não, vou fazer do meu jeito, e dane-se, vocês vão seguir minhas ordens. Parece que ele que é o bambambam da polícia, ele manda em todo mundo. Isso me incomoda um pouco, mas eu me deixo levar, sou levado pelo filme. Mas, cara, o Brian parece que é o único policial que pode fazer isso. Tipo, não existe questionário, não dá pra interrogar ninguém que já foi pego em outro racha. A polícia não tá nem aí. É o Brian que vai resolver tudo, família. Deixa pra ele. Fora que ainda tem toda aquela situação ali que o cara fala assim, olha, tu vai lá pra investigar o Toretto. Só que em 40 minutos de filme o cara fala, é o Toretto. Aí depois, uma hora, ainda é o Toretto o cara que tá fazendo isso. O cara sabia desde o começo que era o Toretto e ninguém fez o Toretto. O cara falou, vai lá, Brian. É esse cara aqui, ó, coreano, asiático, sei lá. Mas vai lá, bora resolver lá, vai lá. Aí o cara, não era ele. Aí ele, então quem será? Pô, o cara passa o filme todo falando que é o Toretto. Não, ele é que ele já sabia, porque ele chega pra mim e fala, é os caminhões, né? Ele deletou os caminhões, ele já sabia desse Não, mano, de detalhe, o que eu acho muito top na cena que ele invade a casa do cara pra pegar ele, o Brian, bicho, a primeira cena que ele aparece, a câmera ela vem de fora do carro e vai entrando. Bicho, quando a câmera tá de fora do carro, tu vê o olho azul do ator brilhando por trás do vidro. Aí ele entra na casa, ainda mais porque o filme é antigo e tem a porra de um filtro amarelo que parece que eles estão no México o tempo inteiro, e eles não estão. O olho do filtro amarelo, amarelo horrível, assim, pleno, cara, tu bate o olho nesse filtro amarelo, tu fala, filme dos anos 2000. Mano, não tem como, cara. Início dos anos 2000, aquele filtro escroto, assim, meio azedo, sei lá. Mas na hora que ele entra, só tá o olho dele de fora. Só que é uma peteca azul, mano, gigante, brilhando no óculos. Tu fala, caralho, o maluco não percebeu que é ele, mano. Vai tomar no cu, velho. Não é como se tivesse um monte de gente passeando com o olho azul por aí, brilhando, entendeu? Mas a cena que eu tava falando antes, aí o Brian, ele fica encarando o Toretto, depois que o Toretto dá todo esse discursinho, e aí ele fala assim, I almost had you, tipo, quase venci e tal. E ele, depois o Toretto dá todo um discurso, todo mundo continua vacinando o Toretto, ou seja, o moleque leva, tipo, ele é arrasado ali, digamos, emocionalmente, e ele continua encarando o Toretto sorrindo. Ele encara o Toretto sorrindo, mano, não existe nada que abale o Brian, cara. Não existe nada que abale ele, cara, é isso, assim. Eu sei que não foi esse o objetivo, mas quando tu olha no filme, tu fala, beleza. É aí que tu entende o quão ligado ele tá com a galera, porque o maluco é destruído na frente de todo mundo e continua sorrindo. Quando ele vai sacudir a minha pra salvar a galera, ele tá super sério.
Aí tu fica assim, nossa, né? Quem diria que tu consegue ficar sério, maluco? Que tu consegue parar de sorrir. O maluco sorriu o filme inteiro, mano. Mas é porque naquela época o pessoal usava muita maconha, né? Então ele tava meio que retratando o som O que ali. que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Uma maconha que tu vai ficar rindo o tempo todo, pô. Mano, não é, pô. Isso daí não precisa nem de droga, pô. O cara tava pensando na maior droga que existe no mundo. Aquela que mais vicia. Ele tava pensando na irmã do Dominique, né, velho? A irmã dele, tipo assim, o romance deles é extremamente importante pro filme, né? Tu vê que termina e a gente não fica sabendo de nada. Inclusive, termina, a gente não sabe. No segundo filme, a gente continua sem saber. No terceiro, piorou, porque nem o Brian nem aparece. E aí tu só fica sabendo de novo, sei lá, no quarto, assim. Maluco, o tempo que passou, entendeu? Bora falar agora sobre a redenção do Brian, né? Juntamente com a vingança, né? Que acontece ali do Toretto, né? Dando novamente spoiler sobre o filme. Ele meio que vai fazer um último assalto, só que todo mundo já sabia que ele ia fazer, tanto os caminhoneiros quanto a polícia. Então ele meio que ia ser preso e ia acabar se dando mal de algum jeito. E é o que a gente estava comentando aqui, que acontece do Brian até sacudir a Mia pra ele poder saber onde eles estão. Dá tudo errado ali naquela ação, né? O Vince, ele que pula lá no caminhão pra fazer a rendição do motorista e tentar roubar o caminhão. Só que aí o cara tá com uma 12 ali. O cara dá os 7 tiros de 12 e ele carrega 2 vezes. Fora que eu fiquei com muita pena do motorista, porque imagina, tu é um ator, aí a gente fala pra ti assim, olha, tu vai conseguir um papel de motorista num filme aí de Velozes e Furiosos. Eu acho que é um filme bom, eu acho que tem futuro. Aí o cara, bacana, eu vou ser visto. Pra quando chegar no filme, os caras não mostram nem a cara do motorista. Será que o bicho é tão feio assim? Pô, o cara teve a chance de aparecer ali. Ligou pra mãe dele, ligou pra família e falou assim, galera, vou aparecer num filme aí, vou estrear no cinema. Quando chega lá, só aparece a mão e o pé do cara acelerando. É muita sacanagem, velho. Eu achei muita sacanagem isso com o motorista. Eu aqui, olha, digo assim, bora valorizar o nosso figurante em Hollywood. Que é sacanagem com o cara chegar e falar pra família que ele vai aparecer no cinema, aparecer só a mão e o pé. Mas, continuando ali o raciocínio do filme, né? O Toretto meio que se vê numa situação perigosa, onde ele vai perder um amigo, porque o cara acaba levando um tiro, o que é mais incrível ainda, tá? Porque o cara pega um tiro de 12 e ele só é perfurado. Que eu saiba, um tiro de 12 espoca, entendeu? O impacto de uma 12, ela espoca o corpo de qualquer ser humano. Mas o Vince, ele é um mutante. É o que a gente vê ali no Velozes e Furiosos, que é aquele bagulho totalmente extravagante que o Velozes e Furiosos apresenta hoje em dia. Então, dito isso, nessa cena, vocês têm algo a comentar? Até discordo um pouco do Bruno sobre... Como sempre, né? Como sempre. Não, mas você fala que Velozes é extravagante. Inclusive, eu gosto desse filme mais do que os outros porque ele não é tão extravagante. Ele Mas eu tô tem falando característica única dele. Não, mas é, o que eu tô te falando... Deixa eu te explicar. O que eu tô te falando é que depois, o filme do Velozes e Furiosos vai sendo extravagante, entendeu? Tem carro foguete. É isso que ele vai apresentando ao longo dos filmes. Vai piorando essa extravagância, entendeu? Mas essa é uma característica comum em filmes de ação, assim, porque tu sempre tem que apresentar o mais e o melhor. O problema é que Velozes, lá na frente, ele vai mudar muito a temática principal dele, que era os carros de corrida, os rachas, etc. Ele vai se perder um pouco no caminho. E nesse primeiro filme, por exemplo, tu não vê um carro capotar diversas vezes, voar por rampa e uma explosão. Não, é bem de boa. O máximo assim que tem nessa cena, que eu acho, entre aspas, real, inclusive, é a Letty, que é a personagem da Michelle Rodrigues, que ela fala, não, deixa comigo, eu vou resgatar ele. E ela tem a brilhante ideia, que só funciona na cabeça dela, de passar com o carro dela, pô, debaixo de um caminhão pra atravessar a rua. Eu fico pensando, meu amor, dá uma freadinha, volta por trás dele e depois acelera que vai dar no mesmo. Mas não, ela tem que improvisar. E se fosse lá no 7º ou 8º filme, isso daria certo. Ela daria uma piruleta por cima do caminhão, chegaria em cima, sei lá, tiraria um jato debaixo do carro e daria certo. Mas não, ela faz isso e ela capota de um jeito. Mas ela não capota porque ela passa debaixo do caminhão. Ela capota porque do lado dele ela consegue bater na roda. Ou seja, ela consegue passar por debaixo do caminhão, mas do lado dele ela não consegue dirigir, não. Do lado aí já é demais pra cabeça dela. E outra, o Mais Velozes e Mais Furiosos, ele mostra que isso é uma péssima ideia, né? Porque, tipo, no segundo filme, o maluco vai tentar fazer isso, o caminhão passa por cima dele, cara. Morre esmagado e ninguém fala nada, foda-se. Tipo, beleza, morreu, paciência. Parem de dar spoiler do filme 2, a gente ainda não tá comentando no filme 2.
Eu queria só falar sobre essa cena aí da Hate, né? Da Hate. Da Ela Let. tá, que ela tá no... Que ela fala assim, não, eu vou tentar distrair o caminhoneiro. Novamente não aparece o bichinho, né? Aí sabe o que ela faz? Ela vai pro lado do caminhoneiro e fala assim, vem me pegar. Parece que o cara... Pô, tô escutando o que ela tá falando. E o cara começa a tirar nela. Exatamente, cara. É o que eu tô falando aqui. Gênio. Genialidade, cara. Obra-prima do entretenimento. Não tem Pô, inclusive, eu não sei se eu tava meio sonolento na hora, mas tem um momento que eles falam a história da Let e aparentemente ela foi encontrada pelo Dominique, né, com 10 anos de idade. Não é isso. É que, tipo, ela sempre Ela era gostou de vizinha, carro e eles sempre foram vizinhos. Eles sempre moraram, tipo, na mesma rua. Aí, Então, mas aí ela termina falando, e aí ela tinha 10 anos de idade, tal, e agora ela tem 16. Não, é pô. isso. Não, Ele não. fala que é assim. Tu dormiu. Ela tinha 10 anos de idade, se interessava por carros e tal, e por isso ela sempre teve interesse no meu irmão. E ali ela fez 16, aí o Brian completa. E aí o seu irmão se interessou por ela. Aí é que a Mia fala assim, não é engraçado como as coisas funcionam? Mas não é que eu fiz 16 agora, pô. Ah, tá. Não, mas continua errado do mesmo jeito, né? Continua errado. Não, igual. porque o Brian... Porque o Toretto também era jovem na época, pô. Ele nasceu daquela idade. Faz sentido. Mas é que eu não consigo imaginar. O Vin Diesel nasceu careca já, cara? Eu não consigo imaginar o Vin Diesel de outro jeito. Já que o Vin Diesel já nasceu calvo, pô. Não é assim, não, velho. Bom, vou aproveitar o gancho da careca do Vin Diesel. Ele gosta. Pra falar de uma outra cena na qual o Vin Diesel, ele capota o carro e o carro gira tanto no ar, dá umas piruletas no ar, e quando o carro para, o Vin Diesel ele sai assim, só com arranhãozinho e sangue na cabeça. Mano, é pirueta. Não tem L nessa palavra, não, cara. Não é pirueta, é pirueta. Tome. Não, e aí nesse momento que eu tava assistindo o filme, eu falei, bom, isso é óbvio, por que ele não tá tão machucado? O cara tem um capacete natural. Não, cara, não dá pra ti. Antes disso, eu quero falar dos acontecimentos, né? Em relação a essa cena. A gente tem que comentar sobre o filme, galera. Depois de que acontece tudo Não, isso... calma aí. A gente não tá comentando sobre o filme, né? Não, mas a gente tem que continuar comentando sobre o filme. Porque vocês meio que vão Que é isso, meu filho? Calma. mudando já a parte do que a gente tá falando. Bora botar em parte. Primeira parte, segunda, terceira. Porque do nada tu já vai pro final do filme, pô. Aham, Cláudia, senta lá. Então, continuando aqui. No último assalto que eles iam fazer o caminhão e meio que não dá certo. O Brian, ele acaba... Eles iam fazer um caminhão? Fazer o roubo do caminhão, amigo. O Brian acaba conseguindo localizar eles com a ajuda da Mia. E eles chegam ali na parte do deserto, que é um ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Que é incrível como nos Estados Unidos não tem ninguém nas estradas, entendeu? Os caras passam 10 quilômetros, quase 40 quilômetros ali em perseguição, não passa um carro, bicho. Isso é uma coisa, inclusive, que me incomoda em Velozes e Furiosos. Eu falo, cara, será que existe tanta rua reta assim no mundo? Mano, eles estão, tipo assim, eles correndo Fórmula 1 e é uma rua que não termina nunca, é uma rua reta. Dane-se. Parece que a gente tava jogando Need for Speed ali, mano. Os primeiros Need for Speed, antes de adicionar os carros, entendeu? Aí tá, continuando essa cena, o cara levou um tiro lá, né, o Vince, e ninguém consegue resgatar ele. Mas aí chega o Super Brian, tem o carrinho dele ali, né, vai lá, consegue resgatar o cara. O motorista não apareceu o rostinho do cara, mas ele foi embora. Saiu feliz, né? Depois de ter atirado num cara. E meio que o Brian e o Vin Diesel, o Toretto, né? Chegam lá pra tentar acudir o Vince. E acontece aquela cena que é quando o Brian pega o telefone e fala: olha, aqui é o agente. Ele fala o número dele lá de policial. Preciso de um helicóptero agora. E o Brian salva a vida do Vincent, que é uma coisa muito legal, porque o Vincent não gostava do Brian. Você eu nem ligava, nem tirava ele do caminhão. Que deselegante. Mas o Brian mostra que ele é uma pessoa melhor do que muita gente por aí, inclusive eu. Depois disso, ele descobre. E aí, se vocês fossem Toretto, vocês não batiam no Brian naquela hora ali, não? É porque ele tava querendo salvar o Vince, né? Tipo, tudo pelo amigo, no fim das contas. Querendo ou não, o Brian, ele é importante, entre aspas, pro Toretto naquele momento, porque... cara, ele não quer perder um amigo de infância, né? Tipo assim, se eu visse o Bruno sangrando porque tomou uma bala, porque pulou no caminhão dos outros igual um animalzinho, e eu descobrisse que um cara que chegou agora é policial, e aí o Bruno vai preso, mas vai viver. Ah, por mim, leva o Bruno preso, né? Tô nem aí, tá ligado?
Cara, mas eu acho justamente que essa é uma das melhores cenas. Agora, sem zoeira, eu acho que essa é realmente uma das melhores cenas do filme, no sentido de que é uma das poucas vezes a gente vê o Vin Diesel realmente atuando, né? Porque tu vê, tipo, ele vai se levantando, tu vai vendo a ira, assim, tipo, a vontade dele de matar o Brian, sei lá. E aí, cara, ele vai meio que pensando. Ele fala, não, tem que salvar o Vince, foda-se. Mas é muito foda essa cena dele, tipo, ele vai se levantando, ele vai olhando, ele vai processando a informação, tipo, cara, esse maluco é um policial mesmo. Esse filho de uma égua, eu vou matar ele. E aí, tipo, ele vai levantando assim, falando, não, peraí, eu tenho que salvar o Vince e tal. Eu acho de verdade muito legal essa cena. É boa mesmo. Depois dessa parte, acontece que o Toretto entra no carro junto com a irmã dele e a Letty e o outro brother lá, que eu não sei qual é o nome, que ninguém sabe. Aí eles fogem, né? Eles vão fugir pro México, se eu não me engano. E o Toretto, antes de fugir, ele quer voltar na casa dele pra pegar o carro do pai dele. Porque a gente nem comentou sobre isso, mas o Toretto disse que ele nunca teve coragem de dirigir o carro do pai dele. Ele faz meio que um monólogo ali sobre o que aconteceu com o pai dele e tal. Que ele nunca teve coragem de dirigir o carro do pai dele, mas acontece que ele cria coragem, tira coragem do cu ali e dirige o carro do pai dele. E acontece uma cena ali de um tiroteio, onde eles matam um amigo do Toretto. E o Brian e o Toretto vão perseguir os japoneses, tem aquela vingançazinha ali. E o carro do pai do Toretto capota. A vingança nunca é plena. Então o Brian vai lá e dá o carro pra ele, que é uma cena que a gente não comentou também, que acontece logo no começo do filme, que o Toretto chega pro Brian e fala, olha, você me deve um carro de 10 segundos. E no final o Brian dá o carro de 10 segundos pra ele. Que ele fala, você não vai me prender? Ele fala, não, eu te devo um carro de 10 segundos. Aí ele dá o carro pra ele, o Toretto foge e o filme acaba. Então, queria saber a nota de vocês aí. Eu, desde já, eu digo que a minha nota... Eu ia dar nota 6, tá? Mas eu me diverti muito vendo esse filme, então eu dou uma nota 7. Pra mim, ainda que eu goste muito de Velozes e Furiosos, eu tenho que reconhecer que é um filme médio, é um filme bem mediano, mas é um filme extremamente divertido. Então, eu sigo o relator e eu vou com nota 7 também. É um filme que funciona muito pra mim, é um filme que eu acho extremamente divertido e que, cara, é um filme que é perfeito pra te colocar na TV, desligar a cabeça e só curtir. Passa rápido, 1h40 de filme, passa rapidinho, tu curte, tu te diverte e tu dá uma risada ali involuntária com umas paradas do filme e tal. E é isso, cara. Eu gosto pra caramba. Continua funcionando muito comigo o primeiro filme. Pra mim, o primeiro filme de Velozes e Furiosos, ele é muito agradável, ele é divertido. Só não é divertido que o próximo filme que a gente vai falar a seguir, mas ele é muito bom. Tem suas fraquezas ali no roteiro, né? Isso daí padrão. Parece um filme do Michael Bay em alguns momentos. Mas é bem divertidinho até de você ver ali. Ele tem umas paradas, assim, umas sacadas bem legais, umas ideias divertidas. Consegue trazer muito daqueles jogos de corrida, como a gente já citou, Need for Speed, Midnight Club. Consegue trazer muito desses jogos pra um filme, né? Então, é bem divertido, é bem legal. Tu realmente, como o Rafa falou, coloca ali na TV pra se divertir, pra assistir, deixa o tempo passar. E é realmente até curtinho, comparado com alguns filmes de hoje em dia, que tem 2 horas pra cima, quase 3 horas de filme. É um filme relativamente bem curto ali, é quase um episódio de uma série da HBO, se tu parar pra pensar, dependendo da série, e é bem divertidinho. Eu dou uma nota 6,5, talvez um 7, sendo bonzinho. Eu vou dar um 7, vai, 7 de 10. Aleluia, finalmente todo mundo concordou, pelo menos com a nota. Então é isso, galera. Esse foi os comentários sobre o primeiro filme de Velozes e Furiosos. E agora vamos passar para o famigerado Mais Velozes e Mais Furiosos. Em inglês, Too Fast, Too Furious. Cara, o Mais Velozes e Mais Furiosos, pra mim, como eu falei lá no início do podcast, ele é um filme que eu assisti diversas vezes, pelo menos partes dele, porque ele passou inúmeras vezes na Record, ele passava no repeat, acho que era o filme favorito de alguém na Record, que decidia a grade, e aí passava direto esse bagulho lá. Mas assim, eu assisti bastante, muitas vezes pedaços apenas, né, não ele inteiro, e assim, por muito tempo ele foi meu preferido. Ao final, né, dessa nossa saga aqui de Velozes e Furiosos, eu vou uma nova opinião, se realmente continua sendo meu preferido ou não, acho que não. Provavelmente vai ser o 7 ainda, que mudou depois, né, na época que eu assisti, porque tinha todo o valor emocional da morte do Paul Walker e etc. E é dirigido pelo James Wan, também o único filme da franquia dirigido pelo James Wan, etc. Mas enfim, chegaremos nele em algum momento. O importante é que o 2, ele é um dos filmes, pra mim, mais divertidos da saga, sem dúvida nenhuma.
E muito também se dá, pra mim, por causa do personagem do Roman Pierce. E aí, pra quem não lembra, o filme é o seguinte, o Brian, ele não é mais um policial, e aí ele tá ali já bem envolvido, né, de novo naquela cultura dos rachas. Ele tem ali o grupo de amigos dele e tal, que faz racha, etc. E aí ele acaba sendo capturado em um dos rachas, mas especificamente capturado porque a polícia tá atrás dele, pra ele se infiltrar com um corredor, com um cara que, enfim, faz serviços transportando coisas pra um bandido. E aí esse cara, ele tá, tipo, recrutando uma galera e tal, e aí a polícia vai atrás do Brian, pro Brian se infiltrar pra conseguir capturar esse cara, né, gerar provas contra esse cara, junto com uma outra policial que já está infiltrada, que é interpretada pela Eva Mendes. E, cara, eu gosto dessa trama, porque eles não ignoram o que aconteceu no primeiro filme. Inclusive, na minha cabeça, eles tinham meio que ignorado. O segundo filme ignorava no sentido de falar assim, não, beleza, ele deixou o cara fugir, mas fica aí na polícia. E aí, quando eu assisti, foi uma surpresa pra mim, apesar de eu ter assistido inúmeras vezes, porque eu não lembrava que ele não tava na polícia nesse filme. Pra mim, ele tava fazendo o trabalho pra polícia porque ele ainda era realmente policial. Mas não. E até tem uma cena muito engraçada quando a polícia meio que quer convencer ele a participar. A gente fala, olha, a gente vai limpar a tua ficha. Aí ele fala assim, não quero participar, não sei o que. Ele, não, mas olha aqui, essa aqui é a lista de suas infrações. E aí, mano, ele vira folha, e vira folha, e vira folha. Ele vira umas 6 folhas de infração, maluco. Você fica, cara, o que diabos aconteceu com o cara que era tira? E ele consegue ter 6 folhas de infrações, de crimes, cara. O que te acha esse cara tava fazendo entre o filme 1 e o filme 2, mano? Pra ele ter tudo isso de crime. E aí, depois disso, ele acaba... Tem uma cena bacana ali também, onde os caras falam assim, olha, você vai ser infiltrado junto com esse outro policial aqui. Aí ele chega com o policial, fala assim, e aí, fulano de tal, o que você acha que seria melhor pro motor do meu carro? Um Galo 12 ou um Galo 24? Aí o policial fica meio todo errado assim, falando, um 24. Aí só que o cara tá segurando um copo de uma pizzaria que tá escrito Galos. Aí o Brian vira pra ele, ah tá, bacana, não sabia que a pizzaria fazia motores. E aí, tipo, todo mundo fica todo errado e tal, e aí é quando ele sugere, ele fala, não, eu tenho o cara certo pro serviço. E somos introduzidos ao primeiro e único Roman Pierce. Cara, ele é um dos melhores personagens de Velozes e Furiosos. Pra mim, ele é a alma desse segundo filme, cara. A interação dele com o Brian e o estilo dele todo debochado, arrojado, malandrão, assim, cara, é a melhor coisa do filme, definitivamente. E é também o filme que ele entende, talvez ele entende melhor do que o primeiro, que ele não é um drama. Ele tá ali pra ser um filme de ação, de aventura, aventuresco ali e tal. E ele é um filme muito mais frenético. Tu percebe que, como o Lucas falou, ele dá as desculpas, né, pra ter as corridas. Só que ele dá um monte de desculpas farrapadas, uma atrás da outra, mas foda-se. E eu, sinceramente, não me importo com as desculpas farrapadas. Porque, tipo, o legal é justamente tu ver aquelas corridas. Inclusive, muito melhor filmadas do que o primeiro filme, tá? Diga-se de passagem. Mas, enfim, antes de continuar falando, interromper um pouco meu monólogo e passar para meus colegas, começando pelo Lucas. Lucas, qual é a tua opinião sobre esse segundo Velozes e Furiosos? Eu gosto bastante desse segundo filme. Eu quero reassistir, né, pro próximo episódio aí já o terceiro, que por mim durante muito tempo foi o favorito. E eu não sei mais, lembrando de cabeça, se esse segundo filme realmente ele consegue ser melhor do que o terceiro. Mas assistindo agora e relembrando com a memória mais fresca do segundo, pra mim é um dos melhores, se não o melhor da franquia. Ele realmente consegue entregar corridas melhores, ele entrega uma ação melhor, já que o Rafa falou do Paul Walker ali, que ele é o galã sorridente ali, o bad boy sorridente pra caramba. Aqui a gente é apresentado ao Roman Pierce, que consegue ser muito mais sorridente, o cara tá com um sorriso largo o filme inteiro, aquele sorriso Colgate do Tyrese Gibson é magnífico, cara. O cara ele é malandrão o tempo todo, e como ele mesmo fala, ele já foi preso, né? Tem toda aquela subtrama ali dele com o Brian, e ele ser meio desconfiado ali do Brian, se ele vai ser traído de novo, e ele não gosta muito de autoridades, então isso traz uma característica única pro personagem do Roman, que é muito boa, é muito divertido tu assistir a interação dele com os demais personagens na trama, porque ele realmente se sobressai muito. Mas falando justamente sobre esse filme em específico como um todo, no geral, eu gosto porque, além da ação, ele traz umas comédias muito boas e muito bem sacadas. Por exemplo, a própria piada do galo ali, que se tu levar pro inglês, ali pode ser um coque, e ele começa a falar se ele prefere um galo 12 ou um galo 24, dá pra ter umas sacadas meio ambíguas.
Como é até um outro momento também, o Roman, ele chega e fala, nossa, essa festa tá muito quente, muito úmida, nem precisa usar cueca. E aí tu fala, opa, calma aí, cara. Então esse filme, ele traz muito mais dessas sacadas geniais, não só no quesito da ação, como no próprio quesito da comédia também. Então é um filme muito divertido, é um filme bem legal, passa muito rápido, inclusive, passou mais rápido do que o primeiro, e inclusive, nesse filme eu nem cochilei, tá? E outra coisa, é que tu falou sobre o primeiro filme ser meio misógino e tal, esse explora muito o corpo feminino, mas temos uma cena de tirada de camisa gratuita de Roman Pierce para explorar aquele físico trincadíssimo do Tyrese, porque uma outra cena também muito boa. Primeiro que eles fazem a missão, eles chegam no local, a Ferrari está estacionada no meio do bagulho. Foda-se, entendeu? O filme, ele não tem vergonha nenhuma de fazer aquilo. E aí, depois ele chega lá, tira a camisa completamente de graça, quebra o negócio. Aí o Brian tira de da frente e abre, assim. Só abre a porta, entendeu? Não precisava quebrar o vidro. Então, enfim, temos uma leve explorada ali do físico masculino pra agraciar as moças também. Mas e aí, Bruno, o que você acha do segundo filme? Cara, esse filme, ele literalmente, assim, se eu não me engano, deve ser o filme mais conhecido pela galera dos memes, justamente por duas citações que eu vou falar aqui, que é logo na primeira corrida do filme, que é a corrida que o Brian vai fazer, né? Eu acho incrível que o cara liga pro Brian e fala, olha, você tem 4 minutos. O Brian tá só de toalha e o cara fala, tá bom. O Brian sai arrumado lá do quarto dele, da casa dele, entra no carro, passa por uma cidade e chega lá em 4 minutos. Não faz nem sentido, eu demoro pelo menos uns 5 minutos pra botar uma calça e uma blusa e amarrar um tênis, o cara fez isso em 4 minutos, tudo bem. Mas detalhe, quando ele fala isso, 4 minutos, o Brian faz tudo isso que você falou, a cena corta, mostra, tipo, a câmera de cima com toda a galera e fala, só faltam 4 minutos, gente, quer dizer, não passou 1 segundo desde que ele fez. Ainda tem a melhor cena desse filme, uma das melhores cenas desse filme, que é os 3 corredores ali esperando, né? E quando vem o carro, a menina fala que é um meme, né? Droga, é o Brian. Droga, é o Brian. Esse meme rodou aí, mano. O tanto que fizeram de meme, tanto que eu ri por causa desse meme. E o segundo meme também, que é o botãozinho do capeta, que é o que o Roman Pierce fala. Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta! Que eu acho maravilhoso, eu ri muito. Mas assim, esse filme ele mostra o Brian tentando recomeçar depois do que acontece no primeiro, né? E ele se muda pra Miami, né? E de vez naquele mundo dos rachas, né? Como eu falei logo no começo, que ele participou da corrida. Então ele é preso, como o Rafa falou, acontece tudo aquilo. Mas o que eu gosto nesse filme é que eles meio que põem um Toretto ali, negão. Ele gosta. Pra fazer a dupla com o Ryan, né? Errou! E ele se encaixa muito bem no papel, ele faz o papel muito bem, ele diverte muito o filme. E como a gente comentou no episódio passado, Errou! o Brian, ele vira de novo aquele escravo oceta, né? Que ele se apaixona ali pela Mônica, pela gente ali, que pega ele pra fazer a missão. E isso acaba até interferindo na missão. Rola todo um problema ali em relação a isso. Mas a história é muito copia e cola. Mas é um filme muito divertido. As corridas deles são bem melhores, como o Rafa falou. Aquela corrida, as corridas pra ter o carro, é muito boa. E é isso, cara. É um filme bom, é um filme gostosinho de assistir. É um filme, até o terceiro, eu vou assistir com toda a alegria do mundo. Mas daí em diante eu vou assistir Velozes e Furiosos. Eu, inclusive, acho que sou hater do elenco principal, tá? Hater do Vin Diesel e da Michelle Rodrigues, porque os filmes de Velozes e Furiosos que eu mais gosto são justamente os que não tem eles dois. Inclusive, uma curiosidade aqui é que o Vin Diesel, ele escolheu não participar desse filme porque ele já estava participando de um outro projeto, que foi A Batalha de Reading. Então ele decidiu não participar desse filme por conta disso. E cara, que arrependimento, hein, Vin Diesel? Depois, no quarto filme, a gente vai ver. Volta o cão arrependido. E aí ele volta como produtor, se eu não me engano, né? Volta como produtor depois. Cara, eu acho que é um filme que ele funciona tão bem justamente porque eu acho que ele é um dos filmes que consegue melhor equilibrar essa questão, assim. É um filme que é o cerne de Velozes e Furiosos, como eu tô sempre falando aqui, cara. Velozes e Furiosos é entretenimento puro, velho. Ele é isso, ele é entretenimento, sabe? E esse é um dos filmes que ele reconhece isso. E ele não tem ele não tenta ser algo pesado, ele não tem uma trama pesada. Ele é um filme que ele se reconhece como um filme galhofa e ele consegue equilibrar muito bem a ação e comédia. Tipo, ele tem uma comédia
que ela é muito bem inserida. Na verdade, eu não vou dizer nem que é uma comédia, ele é leve, essa que é a palavra. Ele tem uma leveza que é introduzida ali, principalmente pelo personagem do Roman, mas através de interações, de basicamente todas as outras coisas ali. Ao mesmo tempo, cara, que eu acho legal, porque ele não abre mão de aprofundar os personagens, não no sentido de aprofundar que, nossa, meu Deus, é um estudo de personagem, não é isso. Mas que ele dá substância pros personagens, como o próprio Lucas falou. Existe um micro conflito ali entre o Brian e o Tyrese, é ótimo, né? E o Roman. Existe algumas duas cenas, só, por exemplo, o Brian chegando e interagindo ali com a galera que tá jogando poker, aleatoriamente, e depois ele conversando com o Roman, e quando o Roman reconhece que realmente quem fez cagada foi ele, que ele foi preso por culpa própria, e que o Brian não teve nada a ver com isso, que ele tava jogando a culpa na pessoa errada. E existe um desenvolvimento ali, cara, são duas cenas pequenas, onde elas existem, basicamente, pra gente ver a interação daqueles personagens. E eu acho que o filme ele é certeiro por causa justamente dos personagens que ele traz. Eu acho que é por isso, talvez, que o Lucas goste tanto desses filmes, no sentido de que ele não é necessariamente que ele não goste, ou que tu não goste, Lucas, dos atores, obviamente. Mas sim que tu não gosta necessariamente dos personagens, provavelmente. Porque os personagens daqui, cara, são todos legais. Tem um asiático, um personagem de descendência asiática ali, que ele é o mecânico ali do Tej e tal. O maluco aparece em 3 cenas, das 4 falas, e ele tem mais carisma do que, sei lá, aquele maluco que aparece, que o Bruno falou no primeiro filme, que ninguém nem sabe o nome do maluco. O maluco aparece em um monte de cena, e o Japinha mecânico do segundo filme tem mais carisma, é mais legal do que ele, entendeu? Então os personagens desse filme são muito legais, dentro de uma dinâmica bem, sem querer trazer nenhum trocadilho, bem veloz ali do filme, que vai um ritmo bem bacana, que tu não sente, passa muito de boa. E enfim, cara, eu gosto muito realmente desse segundo filme. E assim, a minha clássica, aquela cena dele saindo da garagem, mano, eu me divirto pra caramba com essa cena, cara. Eu tenho uma experiência nostálgica e emocional, assim, no sentido de ligação emocional com essa cena, cara, que eu sou apaixonado por essa cena meio que eternamente, assim. Não tem como. Mas é isso, eu achei, como vocês conseguiram entender, ele é um filme que eu gosto mais do que o primeiro, mesmo nessa reassistida. Eu queria falar um pouco sobre justamente essa parte da trama. Eu acho que esse segundo filme, justamente por se reconhecer que não é um drama, não é algo grandioso ou complexo de exploração de personagem, ele pula bastante cenas que, por exemplo, poderia ter do Brian com a policial, né? Com a personagem da Eva Mendes, que eu esqueci o nome da personagem agora. Mônica. A Mônica, boa. Ele pula bastante essas cenas do Brian com a Mônica. Pra gente que tá assistindo, parece que o cara trocou meia dúzia de palavras e é o amor da vida dele. Ele faria qualquer coisa por aquela mulher. Claro, rola ali Ele fez, né? Ele jogou um carro em cima de um iate. Exatamente. Mas aí, o filme ele não se perde tanto nessa dinâmica dos dois, no que eles estão fazendo, deixando de fazer. Não, parece que flui naturalmente ali em segundo plano. A gente não fica sabendo, né? Pra gente só parece realmente que o cara, ele faria isso por qualquer mulher que piscasse pra ele. Cara, só tem duas coisas que eu quero comentar, que tem uma cena que me incomoda, maluco, essa cena me incomodou, assim. Ela é tão mal editada pro filme, ela é tão mal introduzida no filme, ela aparecendo no barco dele. Cara, ela aparece do nada, meio que sem justificativa, é como o Lucas falou. Mano, não, assim, tu olha e tu fala, maluco, de onde ela saiu? Por que ela tá aí? Caralho, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Tu só fica assim, a cena é horrível, mano. Pra mim, é uma cena horrível, não dá. Mesmo dentro desse filme que tu faz um monte de concessão e tal, mas essa cena me incomoda, assim, num nível muito grande. Eu só queria dizer também que aquela cena final que o Bruno citou, dele pulando com o carro no barco, tá aí pra provar que o Velozes e Furiosos sempre teve o seu pezinho no exagero. A diferença é que a partir do quinto, ele mete o pé no exagero, 2 pés, o corpo... Ele mergulha de cabeça e vai fundo, assim, até onde a imaginação alcança. E essa cena do barco deles piora porque o Brian fala pro Roman, lá, compra tempo pra gente. O Roman fica mó tempão lá fora. Quando corta de volta pro Brian e pra Mônica, tá os dois lá. Ela, eu vou sair por aqui. Aí vai dar um beijo nele. Mano, pra que essa cena existe? Sei lá, é bizarro. E só pra finalizar, meu último comentário, falar justamente sobre a cena do barco também. Cara, quem teve a brilhante ideia de deixar literalmente os pedaços de madeira do barco aparecendo, que claramente dá pra ver que é feito de MDF aquele barco, cara. O carro, ele quebra, faz uma mega explosão, não sei o que. Do nada acorda pra cima do carro e tá a madeira balançando assim de um lado pra outro.
Eu falo, cara, mano, que arte é isso que é feito de madeira, cara? Que eu quero saber. Passa o pano, bora passar o pano. Só pra terminar aqui meus comentários. Em relação à história, como a gente já falou, que não tem essa problematização gigante. Todos os problemas que aparecem são resolvidos, tanto com a amizade do Brian com o Roman. E a única coisa que não fica resolvida é o relacionamento do Brian com a Mônica. Porque quando ele consegue resolver lá o problema, eles resolvem a missão, a Mônica só olha pra ele e vai embora, entendeu? Ela dá aquela piscadinha, vira a bunda e vai embora. Mas é o que fica bem explícito que apareceu uma mulher bonita, o Brian vira o herói. Mas a cena que eu mais gostei do filme foi o final do filme, onde o Brian olha pro Roman e fala assim, e aí, bora abrir uma oficina? Aí o cara fala, como? A gente não tem dinheiro. Aí o Brian fala, eu tô cheio de dinheiro na puta. Aí o Roman leva quanta camisa e tá com um monte de dinheiro no coisa. E acaba ali. Então, tipo, mostra que, mesmo que eles tenham feito bem, né? Tenham feito um trabalho, assim, pras autoridades, eles ainda são ali, tem aquela safadeza ali, tá? Aquela ginga da rua, e eu achei maravilhoso o final do filme. Eu vou encerrar dando logo a minha nota, eu vou manter o 7 que eu dei no primeiro filme. Na verdade, eu vou dar 7,5 por causa da comédia, porque esse filme me divertiu mais, mas esses três que a gente vai comentar, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, são meus filmes favoritos. Em relação a Velozes e Furiosos, poderia acabar no terceiro ali, a franquia que pra mim tava bom. Eu concordo com o Bruno a respeito da nota, eu vou dar 7,5, não só pela comédia também, mas pela cena que o Rafa disse da garagem, que é uma cena clássica, uma cena muito bonita. Fora a sacada, a genialidade que eles tiveram de todo o processo pra entrar naquela garagem, sair com os carros, de se disfarçarem. Toda aquela cena é muito boa, ver todos aqueles carros saindo e como eles sabem usar os personagens secundários, né? A Barbie, que não é Barbie ali, que aparece no carro rosa dela, que é uma personagem muito boa também. O Tez, o mecânico. Então, o filme, ele sabe usar bem os Ele sabe o nome também. O mecânico, pô, o Tez. Tez, é o Tez. Então, o filme, ele trabalha muito bem. E aquela convergência de personagens com aqueles carros, um monte de carro de Hot Wheels saindo. Cara, é muito bom. Então, eu concordo com o Bruno, vou dar um 7,5 pro filme também. Não, e assim, Velozes e Furiosos, ignorando a física desde sempre, né? Porque os caras, eles sobem aquele negócio lá, voam com um barco, com um carro, o carro cai, não tem nem vidro na frente do carro e os caras continuam dentro do carro. Ninguém sai voando, cara. Todo mundo fica ali paradinho. E, enfim, tá aí pra provar que Velozes e Furiosos sempre foi exagerado e sempre ignorou a física, entendeu? Não começou a partir do quinto. Cara, no primeiro filme, o Brian literalmente se segura do carro que sai da pista com as duas mãos em cima do carro. Ele não cai em momento algum, não vai pro lado, nada, filho. Ele só segura com as duas mãos e fica em cima do carro. Olha, vocês vão ver aqui, gente, uma situação raríssima. Vou seguir os relatores e também dou 7,5 para Mais Velozes e Mais Furiosos. Pouco melhor, um pouco acima, nível acima do primeiro filme. E concordamos. Primeira vez na história desse podcast, na curta história desse podcast até o momento, onde nós temos 2 filmes com 3 notas iguais, né? É, cara, incrível isso. Mas é isso, cara. Tá aí. Velozes e Furiosos é sobre família, gente. Ele vem pra trazer união, pra trazer amor, pra trazer a paz. Sempre foi assim e sempre será. E com essa mensagem de amor e de carinho, nós vamos encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Nosso muito obrigado para quem nos acompanhou até o final. Nós ficamos muito agradecidos pelo apoio, por essa companhia que vocês nos trazem. Então curtam, comentem, compartilhem. Gente, nós estamos com 96 seguidores no Instagram. Nos sigam lá, @Triângulo Nerd. Nos sigam também no YouTube, estamos com 32 seguidores, queremos chegar nos 50 inscritos ali no YouTube. Então nos sigam lá, Triângulo Nerd Podcast. Continuem nos acompanhando e ficando de olho aí pros próximos episódios, que tá vindo muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente tá preparando pra vocês, beleza? Então é isso, meu muito obrigado, o meu abraço, e eu me despeço e passo para os meus amigos se despedirem de vocês também. Queria agradecer aos meus amigos aí por mais um episódio do nosso Triângulo Nerd maravilhoso. Agradecer a você que escutou a gente até agora e reforçar o que o Rafa disse. Comenta, compartilha. A gente tá fazendo isso com muito carinho, com muito amor. E é isso aí, galera. Até a próxima. Como já diriam os fãs do Triângulo Nerd, toda vez que eu vou falar alguma coisa, droga, é o Lucas. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. A gente vai ficando com mais esse episódio. Não se esquece de continuar compartilhando, que deixa o like, comenta. É muito importante o comentário de vocês, eu gosto bastante. E outra, já vou deixando uma dica. Aproveita que a gente ainda não é mega gigante, tá rodando
rodando o Brasil afora e tem 300 mil comentários. Conforme vocês vão comentando, a gente vai dando muito mais atenção agora pra vocês, vocês vão se tornando muito mais queridos pra gente. Então, muito obrigado e a gente vai ficando com mais esse episódio. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.